A gente fala agora de emendas parlamentares. Uma auditoria mostrou que 8 em cada 10 emendas PIX têm irregularidades. Essa é uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União. As emendas PIX são aquelas que vão direto para as prefeituras, tem uma literalmente PIX. E aí tem menos transparência, menos rastreabilidade, enfim. Olha, essa leitura do Tribunal de Contas da União agora, 82% dessas emendas têm problemas. O Matheus Teixeira já chega e vai nos contar. Matheus, não é marginal, não é pequeno, é praticamente tudo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Exatamente. Assustam os números relativos a essas emendas, que, como você bem colocou, elas vão diretamente para a conta de prefeituras e governo de estado. E por isso que os deputados, senadores, isso foi aprovado por uma emenda constitucional em 2019 e caiu nas graças ali dos parlamentares, porque essa emenda não depende de convênio do governo federal. Ela pula uma etapa da burocracia e, portanto, beneficia ali as bases eleitorais dos deputados e senadores muito mais rapidamente. O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria, cerca de 100 repasses feitos dessas emendas PIX. Ao todo, 198 milhões de reais passaram por esse escrutínio e o TCU identificou que no mínimo 50 milhões pode ter havido de dano ao erário, além de todos esses outros dados ali, que 8 em cada 10 havia algum tipo de problema. Dano ao erário é um problema maior, claro que é um possível desvio, mas há problemas também, dificuldade de rastreabilidade, não tem como achar o dinheiro. Sem esse convênio do governo federal, sem essa etapa burocrática, pulando uma etapa, isso facilitou também dificultou, na verdade, desculpa, a transparência. Não tem como saber, são emendas opacas. Essa é a conclusão que o Tribunal de Contas da União chegou, que 8 em cada 10 tem problemas e que pode ter havido aí um dano ao erário gigante, isso porque foi apenas uma amostragem, né, Thaís? A gente falou outro dia aqui de um relatório da Controladoria Geral da União, também por amostragem, que em 15 municípios pesquisados, 14 enfrentaram algum tipo de problema, e agora esse outro dado relevante também, de 8 em cada 10 das emendas PIX, gerando problema. E o mais importante, que a gente já vem conversando nos últimos dias, até quando vai essa relatoria do ministro Flávio Dino, da ADPF, que trata das emendas? Com esse relatório, mais um indício de que deve ir longe, porque esse relatório foi encaminhado à Polícia Federal e deve servir de base para novas operações da Polícia Federal e novas investigações acerca das emendas, tudo isso sob a relatoria de Dino lá no Supremo, Thaís. Matheus, é exatamente sobre isso que eu quero te fazer mais uma perguntinha, porque é óbvio que o Flávio Dino encampa essa briga e é uma briga que os dados estão mostrando que claramente precisa ser mesmo levada à frente. Agora, qual a sua leitura da capacidade do STF de enfrentar, porque isso parece uma máquina que já está muito azeitada, a máquina de liberação de emendas, qual a sua leitura da força de Flávio Dino de tocar esse processo para frente, porque, assim, enquanto está havendo investigação, o PIX continua rolando. Thaís, o entendimento no governo, sempre que a gente conversa sobre isso, lembra lá quando o presidente Lula escolheu o Flávio Dino para ministro, ele falava que queria um ministro com punch político, ou seja, que soubesse operar ali o poder e os mecanismos legais para eventualmente comprar grandes brigas. E Flávio Dino, que tem uma experiência política muito grande e também jurídica, porque ele foi juiz antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, tudo indica que ele vai levar até o final essa briga. Não à toa oficiou os presidentes de partidos, tem determinado operações da Polícia Federal. Essa questão de Valdemar da Costa Neto e Eduardo Cunha, ele chega a transcrever ali uma menção da Polícia Federal à direção da Câmara dos Deputados. Portanto, Thaís, é difícil responder até onde ele vai, mas ele tem dado mostras de que não vai recuar e sim, ele vai precisar do respaldo dos colegas, porque não é uma briga pequena, é uma disputa ali que mexe nas relações entre os poderes. Flávio Dino tem apoio no Supremo em relação a essa relatoria das emendas, mas vamos ver até onde vai essa tensão entre os poderes, porque a cada decisão dele, o clima esquenta muito aqui em Brasília.